Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de abril. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ao nascer do dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão que o procurava veio ter com ele e não o largava com receio de que fosse embora. Lucas 4:42. Meta do mês: desenvolver a esperança. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia: nos instantes de crise, cultivar a esperança, confiante na divina providência, indo adiante, esforçando-se no bem, transformando as sombras em alegrias espirituais. Sugestão para sua prece diária: prece de amor a Deus. Pensemos em Jesus e vamos, neste instante, colocar nas mãos do Cristo todas aquelas pessoas que convivem conosco, desde a nossa família até aqueles que conhecemos no decorrer do dia. Que o amor do Cristo possa estar conosco e que consigamos, Jesus, a cada dia fazer o melhor para nós e para os outros, transformando-nos, fazendo a reforma íntima constante. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sábado, agora de manhã, em nossa casa espírita, nós estaremos realizando a evangelização com as crianças, a evangelização com os jovens e com os adultos, além de estarmos também fazendo tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. Começa agora às 8 e termina meio-dia. Então você está convidado para participar conosco. Lembrando que parte da nossa equipe encontra-se na reunião Ismael em Brasília, que está acontecendo desde ontem e terminará amanhã. É uma reunião de planejamento, de reorganização das atividades. E no final da tarde, nós teremos às 4h30 a Global Kardec Brasil. E estaremos hoje realizando uma aula especial, o 13º Apóstolo. Vem participar conosco a partir das 4h30. Lembramos, meus amigos, que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 98466 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Já estamos há 394 dias estudando esse Evangelho, de muito proveito para todos nós. Então vamos para a comunicação de hoje. Portanto, ide e tornai discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ir e ensinar. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial
e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples, na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 111. Melhor falando, 116. Meus amigos, Jesus veio nos ensinar. Como diz o Emmanuel, ele não precisava vir, mas desde muito ele enviara os seus profetas, enviara Moisés, e muito antes de Moisés, ele já enviara outros para que ensinasse o povo o caminho do Senhor. Porém, como nós somos muito rebeldes e não compreendemos tudo, temos muitas dificuldades porque a gente se envolve no orgulho, no egoísmo, nas coisas aqui da terra e esquecemos de nos aperfeiçoar. Por isso, Jesus veio, ele mesmo, para ser exemplo, para nos ensinar o Evangelho. Melhor falando, ele veio mostrar para nós como fazer. Porque nós já sabíamos quantos profetas vieram antes do Messias. Muitos. Ensinando para nós, mas a nossa resistência ao bem criou-nos uma proteção que não nos fazia avançar para o bem. Por isso, Jesus vem mostrar para nós como fazer. E a vivência do Cristo, desde a sua simplicidade, a manjedoura, também a sua simplicidade de entregar-se para ser condenado como se fosse um bandido na cruz. A cruz era o modelo de colocar aqueles que eram os réprobos
da humanidade, os piores. E ali Jesus mostra-se o mais humilde. Então, é importante no trabalho do Cristo a gente buscar a cada dia, de fato, viver o Evangelho do Cristo. É um esforço que nós temos que fazer. Muitas vezes nós nos perdemos no caminho com a distração da paisagem. Aí nós temos os poderes que muitas vezes, ou podemos dizer na maioria das vezes, nos leva a grandes quedas. E o poder, ele vem para mostrar para nós como fazer o bem e não utilizar do poder para nos aparecer, para nos colocar em foco. O poder é para servir. E o dia que nós aprendermos, desde o menor cargo que nós tivermos, até o cargo de ser pai e de ser mãe, o cargo de ser filho, de ser neto, de ser marido, de ser esposa, vai nos auxiliar muito na nossa transformação. E quando a gente perceber que nós estamos aqui para servir, aí nós vamos colocar novo sentido nos cargos. E não vamos criar situações para nos beneficiar. E por isso, meus amigos, nós devemos a cada dia nos esforçar para sermos bons. Não para ali beneficiar certos grupos, porque tais grupos nos dão sustentação. Estamos ali para fazer o melhor. E o melhor para a coletividade e não para grupos. Assim, se nós fizermos só para grupos, então não terá nenhum sentido estarmos no cargo. Porque quantas pessoas morrem pela nossa negligência? Então, meus amigos, busquemos o exemplo de Jesus para que a partir de hoje as nossas ações sejam melhores, sejam para todos e não para grupos. Oremos, meus amigos. Vamos, neste momento, pedir a Jesus por todos aqueles irmãos que têm cargos políticos, aqueles que foram eleitos para estarem na condição de vereadores, na condição de deputados estaduais, na condição de deputados federais e senadores, outros que foram eleitos para estar na condição de prefeitos, de governadores, de presidente da República. Que esses irmãos, Jesus, possam de fato ter a força íntima centrada no teu evangelho para governar para todos aqueles que os elegeram e também por aqueles que votaram contra. Mas que ali, Jesus, eles façam do trabalho político um sacerdócio, um serviço de doação. E que todos nós outros, que estamos auxiliando esses irmãos, possamos também nós auxiliar como se fosse um sacerdócio, como se fosse uma missão para o bem de muitos e não para bem de poucos. Auxilia, Senhor, a todos nós, esclarecendo a cada dia, nos intuindo no serviço do bem. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.